se não tivesse sentido a dor de forma tão direta, que resulta do sentimento de incapacidade de não se poder fazer nada e de esperar pela próxima hora da reabilitação, enquanto nada acontece, se eu não tivesse assistido a isto tudo, eu não tinha a determinação, nem a clarividência para dizer que o SWORD será, sem dúvida nenhuma, uma solução real no espaço de 2 anos. Virgílio Bento nasceu na Guarda em julho de 84. É fundador e CEO da Sword Health, empresa que se tornou unicórnio em novembro de 2021, com uma valorização acima dos $1.000 milhões. No entanto, Virgílio, ao ver para os amigos e colegas, tem 2 objetivos ainda mais ambiciosos: formar a maior empresa portuguesa de sempre, que valha $100 mil milhões, e libertar 2 mil milhões de pessoas da dor. É caso para dizer, o céu é o limite. Eu sou o Francisco Pedro Balsemão e este é o Geração 80, um podcast onde falo com a elite da década em que eu nasci, para provar como os anos 80 deram ao mundo a melhor colheita de sempre, apesar dos bigodes, dos chumaços e das permanentes. Venha comigo neste regresso ao futuro, na geração dos livros ambiciosos e sonhadores. Ouvimos dizer desde pequenos que com a saúde não se brinca. E nesse capítulo dos anos 80 para cá, sem dúvida que evoluímos muito. Mas não estamos ainda num cenário assim tão futurista em que nos apareça um robô na sala de operações. Olá, estou aqui para lhe extrair um rim. Pois. Felizmente, ainda há humanos por trás das máquinas. Também por isso, há espaço para soluções fora da caixa. E foi isso que fez o convidado deste podcast. Ele é a prova viva que, se juntarmos saúde e tecnologia, já neste século, tudo pode correr bem. Na BMW também somos pelo bem-estar. E claro que tem tudo a ver com a tecnologia que desenvolvemos. Porque queremos que os passageiros dos nossos automóveis cheguem ao seu destino ainda melhor do que quando iniciaram a viagem. Gosto disso. Ainda bem. BMW, pelo prazer de conduzir. Olá, Virgílio. Olá. Bem-vindo a este podcast. Virgílio, para começar, aqui para os nossos ouvintes que não possam não saber, o que é a Sword Health? A Sword Health é uma empresa na área da saúde que usa tecnologia e inteligência artificial para mudar a forma como tratamos os pacientes. E a nossa primeira área de intervenção foi a dor física, que é o maior problema em saúde, afeta 1,7 mil milhões de pessoas no mundo. Nos Estados Unidos há 50 milhões de pessoas que têm dor todos os dias, dor física todos os dias, e nós começamos por aí porque neste momento tem-se dor física, a solução é aceder a um recurso especializado. No caso da dor física é o fisioterapeuta, o que faz com que haja uma grande limitação no acesso à terapia. E essa limitação no acesso à terapia leva a uma limitação no acesso à recuperação. E, portanto, como eu vi isso de forma bastante vincada pessoalmente, quando o meu irmão teve que recuperar do acidente, eu percebi que tinha que haver uma melhor solução. E essa solução é usar a tecnologia e a inteligência artificial para desempenhar o papel do terapeuta e, com isso, remover qualquer bloqueio no acesso à terapêutica. E com essa remoção desse bloqueio, as pessoas podem recuperar em casa com total conveniência e flexibilidade. E isso aumenta a intensidade, e está claramente provado que, aumentando a intensidade, o número de horas de tratamento, aumenta-se a recuperação das pessoas. E é isso que nós estamos a fazer. Começámos em Portugal. O nosso mercado, de longe, mais importante é o mercado americano, onde somos a empresa, neste momento, que tem o maior crescimento na área da saúde. Qual é, neste momento, em termos de receitas, qual é que é a porcentagem de receitas que tu tens nos Estados Unidos? 99,7% vem dos Estados Unidos. Acho que ainda é maior do que isso. Em que país é que tens, além dos Estados Unidos, nós estão presentes em Portugal? Nós estamos em Portugal, presentes de forma muito leve. Estamos na Austrália, estamos no Canadá, estamos no Reino Unido. Vamos agora expandir para a Irlanda. Estamos em Porto Rico. E estamos a expandir para outros países, mas a nossa expansão, mesmo internacional, é muito a expansão com os nossos clientes americanos. Por exemplo, temos a Pepsi como cliente,
como está a correr muito bem nos Estados Unidos, eles disseram, ok, consegue suportar os meus employees, a minha população no Reino Unido e no Canadá. E é assim que nós expandimos. Isto é um negócio B2B, business to business, Yes. é isso? Sim. Com a última ronda de investimento já chegaram aos 3 mil milhões de dólares de valorização. É o terceiro unicórnio português mais valioso de sempre. Quando é que achas que vão chegar aos 100 mil milhões de dólares de valorização? Não sei. Nós nunca pensamos. Eu nunca pensei quando é que nós vamos atingir mil milhões, nunca pensei quando é que vamos atingir 3 mil milhões. O nosso foco está efetivamente em milestones de inovação e chegar a 10 milhões de minutos de terapia, a 100 milhões de minutos, porque depois isso está correlacionado de forma direta com a valorização. E portanto, eu não sou inocente e sei perfeitamente quão audacioso é este valor. Mas é bom ser audacioso. Eu acho que é bom e acho que se vai ter um objetivo, mais vale ter um objetivo bastante ambicioso. Essa é uma mentalidade mais americana que portuguesa. É absolutamente americana. Tu nasceste em Portugal, nasceste na Guarda. Eu nasci na Guarda. E portanto isto é uma coisa que foi-te desenvolvendo, essa mentalidade? Foi educada. E claramente que eu acho que é um dos maiores handicaps em Portugal é essa falta de ambição. Eu acho o que é que se pode fazer para mudar isso? Eu acho que honestamente, tendo exemplos como a Sword, que demonstram, não só como a Sword, mas como outras empresas, outros desportistas, outros artistas, outros cientistas, que tiveram essa ambição e que provaram que é possível nascer em Portugal, é possível ficar em Portugal e ter um sucesso à escala global. Porque eu acho que isso quase que depois liberta as gerações que vêm a pensar e saber que é possível. Porque eu acho que a limitação está sobretudo na nossa cabeça, de achar que não é possível. E quando olhamos para o lado e vemos esta pessoa nasceu na Guarda, tirou doutoramento em Aveiro e é o CEO de uma empresa global e está no Porto, eu acho que isso liberta as outras pessoas para terem essa ambição. Tu na tua empresa tens quantas pessoas a trabalhar contigo neste momento? Somos quase 1000 pessoas. A cultura da empresa, em muitos casos, não é muito calcada. Há um forte impacto do seu fundador, que és tu, e o teu cofundador também, que se chama? O Márcio. Passam essa mensagem também e só recrutam as pessoas que dizem que têm a mesma visão que vocês e a mesma ambição que vocês. É preciso ser audacioso para se trabalhar na Sword Health? Ou pelo menos para ficar a trabalhar lá há muito tempo, que são coisas diferentes, não é? Mas sim, eu acho que tem que ser audacioso, tem que ser ambicioso, e tem que ter uma mentalidade de não só de exigência, porque obviamente o que nós estamos a fazer é muito exigente, e depois uma ética de trabalho e um talento que permita ser bem sucedido. E eu acho que a esse nível nós trabalhamos com várias nacionalidades, obviamente. A nossa população está dividida entre Estados Unidos e Portugal, maioritariamente. A ética de trabalho dos portugueses é das melhores do mundo. E isso é algo que é uma força que nós temos. Houve aqui umas notícias que dizem que vocês, na Sword Health, a administração fez uma operação em que comprou umas stock options, no fundo, de opções de compra de ações dos vossos trabalhadores e distribuíram 50 milhões de dólares ou de euros. Sim, foi 100 milhões globalmente, sim. 50 milhões só em Portugal. Isso imagino que terá sido um motivo de grande regozijo e de motivação do lado dos trabalhadores. Isso é algo que vocês acabam por promover e por querer, ao longo do tempo, voltar a fazer esse tipo de operações para conseguir o engagement, o compromisso do lado dos trabalhadores? Sim, porque eu acho que um ambiente de alta exigência só funciona se depois houver o outro lado da moeda, que é o reconhecimento por todo o esforço e toda a criação de valor. E o que nós quisemos fazer foi exatamente isso. Foi, como estamos numa posição financeira sólida, não precisamos de levantar um investimento para ter dinheiro na conta da empresa, da Sword. O que nós fizemos foi, tendo esse interesse todo de investidores externos, em vez de canalizar esse interesse dos investidores para ter mais dinheiro na conta da Sword, basicamente fizemos o match entre investidores que queriam comprar ações da empresa e colaboradores da Sword que queriam ter alguma liquidez vendendo as suas ações, e todos os nossos colaboradores têm ações da Sword. E, portanto, isso foi uma forma de reconhecer o valor que eles criaram. E não é muito comum em Portugal esse tipo de situações. Acho que foi a primeira vez que aconteceu. Foi a primeira vez que aconteceu. Eu acho que também é importante para o ecossistema. Mais uma vez dar o exemplo, não é?
dar o exemplo, mais uma vez, dar o exemplo que é possível, não é? E nós temos sido pioneiros em várias coisas, e eu acho que aqui é dar o exemplo que é possível e perceber que esta é a parte muito positiva do risco que se assume quando se vai trabalhar para uma startup. Ou quando se vai trabalhar para... Quer dizer, eu tive isso com os meus pais. Quando eu terminei o doutoramento, eu dava aulas no ISMAI, e quando deixei de ser professor universitário para me dedicar o tempo inteiro para esta coisa nova, que era a Sword, que tinha na altura 5 pessoas lá, eles acharam que era um risco, e acharam e tinham razão, e é um risco muito significativo. Mas a questão é, quando as coisas correm bem, correm realmente bem, e há mobilidade social, e há esse reconhecimento do valor monetariamente, há várias formas de reconhecimento, essa é uma das mais fortes. E portanto nós fizemos isso para mostrar que é possível este modelo funcionar, que é algo que é o que está na gênese de Silicon Valley. É exatamente isto, que é uma empresa tem bastante sucesso, gera liquidez, os colaboradores com essa liquidez depois ou começam a investir em outras empresas que estão a começar agora, ou saem porque têm essa estabilidade financeira e vão eles criar novas empresas. Essas novas empresas têm sucesso, geram liquidez e é o ciclo que começa outra vez. E portanto cria-se um ciclo virtuoso muito forte, que é a gênese da inovação de Silicon Valley. Em Portugal, eu acho que começa assim. Começa sendo a Sword a fazer, nós vamos fazer muitas vezes, mas esperamos nós que depois haja outras startups, outras empresas que façam o mesmo e que se crie um ecossistema virtuoso nesse sentido. Tu também tens um objetivo que é libertar da dor 2 mil milhões de pessoas. Esse sentido de propósito, essa missão é algo também que motiva os teus trabalhadores? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Passas essa mensagem também de uma forma recorrente? Sim, e repara, nós temos reuniões mensais, aliás, a cada quinzena temos reuniões com a empresa toda, em que muitas vezes trazemos pacientes que recuperaram com a Sword e dizem à nossa equipa que a Sword mudou-lhes a vida, que estavam por causa de dor física, não conseguiam, há 5 anos não conseguiam viver, não conseguiam ir dançar com os filhos, ir uma caminhada com os amigos, e com a Sword podem fazer isso tudo e voltaram a viver outra vez. E nós temos centenas, milhares de testemunhos como esse. E isso faz com que efetivamente seja sempre muito presente o valor humano. Nós temos pacientes que depois de terminarem um dos nossos programas, nos escrevem uma carta que nos enviam, que depois estão devidamente emolduradas no nosso escritório, mas que todos esses momentos representam o valor humano que a gente crê que é coisa muito mais importante do que a valorização, do que mesmo esse reconhecimento financeiro, que é muito importante. Esse impacto humano é aquilo que as pessoas realmente falam à mesa de café ou à mesa de jantar com os pais. Não é realmente a valorização, não é questão financeira, é realmente a questão do impacto humano, e porque é isso que é a razão principal. Tudo começou, tu tinhas 8 anos, o teu irmão, que idade tinha o teu irmão na altura? Ele tinha 10, é 2 anos mais velho. Teve um acidente, não sei o que foi isso no fundo que despolutou esta tua carreira e esta tua missão na vida até agora. Estás quase a fazer 40 anos, não é? Quase. Foi na Guarda, o meu irmão ia atravessar a passadeira e foi atropelado, e a partir daí, os primeiros 12, depois foi para Coimbra, para o Hospital Universitário de Coimbra. Coma, não é? Em coma, em que acho que os primeiros 6 meses foi ver se sobrevivia ou não. Depois os outros 6 meses foi ver se havia qualquer possibilidade de reabilitação ou se iria ficar num estado vegetativo para o resto da vida. Eu estava na primária, e então o que os meus pais faziam era, ou o meu pai passava a semana em Coimbra, ou a minha mãe passava a semana em Coimbra, e eu ficava com um deles na Guarda. São 2 irmãos? Sim, sou eu e o meu irmão Pedro. E depois de Coimbra percebeu-se que havia alguma possibilidade de recuperação, e o meu irmão foi depois para o Alcoitão, onde fez uma reabilitação mais intensiva, e depois o Alcoitão voltou para a Guarda, e foi aí que eu vi os desafios que depois as famílias enfrentam quando têm que continuar uma reabilitação intensiva. Independentemente depois do impacto que isso teve na tua carreira, como eu dizia, isso também tem sido momentos muito complicados, e imagino que o sentido da família aqui, e o vosso espírito enfim, em termos emocionais, e espírito de família deve ter sido também muito forte, e que vos ajudou também a ultrapassar isso na altura. Sim, o desafio mais difícil de todos é o desafio emocional, é a incerteza. Depois a incerteza são todos os desafios de uma nova situação, de alguém que tem uma
uma dependência muito grande, e eu aí vi um exemplo, acho que é o exemplo de amor que só os pais podem dar, e agora que eu sou pai eu percebo melhor do que antes o que é esse amor e essa abnegação de uma vida para se dedicar exclusivamente à recuperação do meu irmão, com um nível de resiliência impressionante, e o meu irmão agora tem o seu trabalho, tem uma vida social, consegue ter uma vida independente, e isso foi porque os meus pais nunca desistiram do meu irmão, porque se os meus pais, depois do Alcoitão, eles tivessem aceito que não há alternativa e não tivessem movido montanhas para ter uma alternativa melhor, o meu irmão neste momento seria alguém que estaria dependente para o resto da vida de ajuda, e aí eu percebi o grande problema que não só a minha família, mas muitas outras famílias enfrentam em todo o mundo. Tu eras muito novo, portanto, marcou-te ao ponto de ficares não só preocupado, mas quase revoltado com o facto das coisas não poderem avançar de outra forma, e ficaste com isso na cabeça e fizeste isso quase uma missão na tua vida, ou foi uma coisa mais tarde que aconteceu? Não, sempre soube que queria resolver este problema, porque isto foi algo que foi presente na minha vida desde os 8 anos até aos 20 anos, ou seja, a recuperação do meu irmão foi uma coisa que demorou 12 anos, e foi algo que eu sempre percebi que tinha que haver uma melhor solução, e foi por isso que eu me foquei eu sempre gostei muito de tecnologia, sempre gostei muito de ciência, e eu sempre achei paradoxal como é que há todo esse potencial tecnológico em que pomos pessoas na Lua, usamos tecnologias em áreas da nossa dimensão humana tão diferentes e de forma tão potencial, com tão grande potencial, e nesta parte humana da saúde a penetração de tecnologia e o impacto da tecnologia é mínimo ou é ridiculamente baixo, e foi por isso que eu percebi, acho que faz sentido a tecnologia ter aqui um papel muito, muito importante, e é por isso que tirei o curso de Engenharia Eletrónica na Universidade de Aveiro e depois tirei o doutoramento também nesta área. Sempre fez parte da tua vida enquanto foste crescendo esse gosto pela tecnologia? Sim. Tu eras bom aluno? Eu era... na escola? Isso pode parecer um bocado arrogante. Eu era bom aluno sem nunca me interessar pela escola. Portanto, sempre tive alguma facilidade em ter boas notas, nunca tendo um grande interesse pela escola. E depois em Aveiro, quando escolhes o curso, aí já foi diferente e já te interessavas por Não, ainda foi pior. Porque havia mais distrações e havia mais liberdade para seguir essas distrações durante a semana, e portanto fiz o curso sempre em 5 anos, nunca reprovei um ano, fiz sempre o mínimo para não passar lá mais um mês, mas foi sempre tipo, a minha prioridade estava no outro lado. Quais é que eram essas distrações agora? As distrações era sair à noite, em Aveiro? Em Aveiro, mas depois tudo à volta de Aveiro, não é? Tipo Coimbra, Porto, Braga, portanto... Então era bastante viajado nesse sentido. Bastante viajado nesse sentido, sim. Na vida noturna foste conquistando terreno. Exato. Mas divertiste? Não, sem dúvida nenhuma que foi tempo bem investido. Também acho que também é importante para quem está a ouvir também perceber que a vida, mesmo que quem chegou onde tu chegaste, que é fantástico, também não é só trabalho, também não. Certeza que os meus professores não esperavam isso, é certo. E depois estavas há pouco a dizer que chegaste a dar aulas, portanto, mesmo depois disso... Sim, depois de ter o doutoramento, durante o doutoramento fui convidado para dar aulas na Universidade da Maia. Aulas de quê? Aulas de tecnologia, de eletrónica, de programação. Alguma vez pensaste em seguir essa carreira académica? Não. Estiveste sempre muito focado? Sempre tive focado na saúde. Aliás, a razão pela qual eu comecei a dar aulas e dei aulas foi para ter, depois do meu doutoramento, ter um ordenado, enquanto nós na SWORD não tínhamos investimento. E, portanto, assim era menos um ordenado para pagar, o que nos permitia ter outra pessoa a desenvolver, e aí basicamente tive dois trabalhos ao mesmo tempo, que é o professor universitário e CEO da SWORD. Depois, quando tivemos o primeiro investimento, aí eu deixei de ser professor universitário e continuei com os meus 2 trabalhos, mas eram os 2 na SWORD. Só nessa altura que deixaste de ser... Só nessa altura, sim. Inventaste a patente para a primeira solução de fisioterapia baseada em inteligência artificial, o que chama o terapeuta digital, não é? Sim. Foste tu. Sim. E isso permite que os pacientes se recuperem no conforto das suas casas. E depois és também inventor em 34 patentes.
Acho que agora é mais do que isso, mas sim, eu já não sei bem, mas sim, são várias patentes. João, este é o primeiro inventor que temos aqui no nosso podcast. Uma coisa que hoje em dia a palavra inventor remete se calhar para outros tempos. Como é que surgem as tuas ideias? És gestor, és líder, tens uma visão também para aquilo que é o teu projeto, mas depois tens estas mais 34 ideias. Como é que surgem as tuas ideias? Muito dessas 34 ideias também é o trabalho de uma equipa, não é? Não sou Claro, eu claro. unicamente a ter essas ideias, e é muito o resultado do trabalho de uma equipa. Já agora, essa é a parte da SWORD que eu mais gosto, é trabalhar com a equipa de produto, com a equipa tecnológica, com a equipa de inteligência artificial, de todas as áreas. Eu como tu sabes, também como eu, um CEO tem que estar em várias áreas diferentes, mas essa é de longe aquela que mais me atrai. A parte criativa. A parte criativa, a parte de criar, de construir algo. E nesse sentido, a forma como se resolve a forma como se cria estas coisas todas é ir de problema em problema. Não é? Ou seja, como estamos a criar algo novo, todos os problemas são novos. E como todos os problemas são novos, todas as soluções são novas, e por definição essas soluções novas podem depois ser protegidas com uma patente. E portanto tem a ver muito mais com o facto de nós estarmos a criar uma área completamente nova na área tecnológica, na área médica, e portanto toda essa criação de conhecimento depois podemos ter uma patente sobre ela. Essa é mais uma das razões pelas quais os Estados Unidos têm também bastante sucesso na área, por exemplo, tecnológica, porque tem um sistema de proteção de patentes mais que ajuda a agilizar e a dinamizar a economia. Eu não acho que seja sobretudo sobre isso. Pelo menos nós na SWORD nós usamos mais esta questão da proteção das patentes mais como uma prova da nossa inovação, uma demonstração da nossa inovação, do que realmente para nos proteger contra competidores. Eu acho que os Estados Unidos são muito bem sucedidos, é porque têm o que falámos no início, têm um espírito audacioso e um espírito de tudo é possível, e depois toda a gente aceita muito bem o risco. Os criadores, os empreendedores, os founders aceitam muito bem o risco a criar novas soluções, e depois tens o mercado do outro lado que também aceita muito bem o risco a comprar e a adotar essas novas soluções. E é isso que faz com que o ecossistema americano funcione muito bem. O risco ou até o falhanço é celebrado lá, muitas vezes? Sim, eu costumo dizer que quando perguntam qual é que é a grande diferença entre os Estados Unidos e Portugal, há várias. Uma delas, eu acho que a mais importante, ou uma das mais importantes, é que nos Estados Unidos falhar é currículo, em Portugal e na Europa é cadastro. E é essa a grande diferença. Tu, durante 4 anos, trabalhaste com o Márcio. O vosso conceito em laboratório foram 4 anos. Sim. Acreditaste sempre que seria possível que alguém fosse depois também acreditar e confiar no vosso produto, na vossa ideia? Ou houve algum dia que disseste, eu não estou para isto, vou continuar a dar aulas ou vou dedicar-me a outra coisa? Houve vários momentos em que, não tanto, o nosso desafio era sobretudo, eu sabia que se nós, ou tinha uma grande indicação que se nós conseguíssemos criar o que queríamos criar, que a proposta de valor era tão clara que ia haver um mercado para isto. A nossa grande incerteza era se nós conseguimos criar o que queríamos criar. Se nós conseguimos resolver e solucionar todos os problemas tecnológicos. E houve muitas vezes em que eu olhei para um problema e pensei, depois de semanas e semanas, ok, eu acho que este problema não vamos conseguir resolver. E depois dá-nos uma boa noite de sono, tens outra ideia, testas outra coisa e a coisa acaba por se resolver. E depois fazes isto tantas vezes, até que chegas a um momento em que, ok, nós já tivemos aqui 20 vezes em que estávamos num beco sem saída, conseguimos solucionar o problema, também vamos conseguir solucionar esse problema. E ganhas uma confiança muito grande, que é onde nós estamos agora, que é tens uma confiança que vem de, ok, nós já tivemos para morrer 20 vezes no passado, conseguimos sobreviver, conseguimos arranjar uma solução, também vamos arranjar uma solução agora. E cria-se um optimismo que é muito saudável. Em 2019 conseguem um investimento da Khosla Ventures, não é? Empresa Silicon Valley. Como é que foi esse dia? Foi claramente inesperado. A história aí é muito interessante, porque nós começámos em 2014, 2015, e normalmente agora, em Silicon Valley, quando uma empresa começa, tem um investimento de 2 milhões só para ir de ideia para uma espécie de um produto. Não é? Nós começámos em Portugal, ainda por cima, em 2015, há 10 anos atrás. O nosso primeiro investimento foi 150 mil euros no primeiro ano.
seguido de um segundo investimento no segundo ano de 250 mil euros, seguido de um terceiro investimento no terceiro ano de 400 mil euros. E, portanto, nós nunca tivemos gente no início a dizer, toma 2 milhões ou 3 milhões e vai desenvolver. Isso fez com que nós tivéssemos sempre um ambiente muito frugal de contenção, mas conseguimos desenvolver tecnologia, conseguimos fazer a validação clínica e depois chegou a um momento em que, mas para chegar ao mercado, para lançar uma equipa comercial nos Estados Unidos, aí não há forma de frugal de fazer isso. É preciso contratar pessoas nos Estados Unidos, isso custa muito dinheiro e, portanto, vamos precisar de 5 milhões, 10 milhões de dólares. E nós pensámos que, começamos na Europa porque onde nós queremos chegar é em Silicon Valley, mas não estamos preparados para chegar a Silicon Valley, portanto, vamos começar aqui pela Europa, que é mais fácil, e é mais ou menos a Liga Europa e a Champions League, e portanto vamos começar pela Liga Europa, que é a Europa, e depois vamos para a Champions League, que é numa ronda a seguir, depois já temos valor, vamos para a Champions League, que é Silicon Valley. Eu passei 6 meses na Europa com 20, 30, 40 investidores europeus a dizer-me que não logo na primeira reunião. O que é diferente dizerem que não após 3, 4 reuniões. É uma magnitude diferente, é mesmo mau. E chegámos acho que a novembro, e toda a gente na Europa podia investir o valor que nós precisávamos, tinha dito que não, e então, por desespero, eu não conhecia ninguém em Silicon Valley, mas por desespero eu conhecia um investidor, conhecia de longe a Khosla Ventures e sabia que eles não seguiam o rebanho de outros investidores, nem tinham que saber quem é que tinha investido antes para ir investir, e pensavam muito de forma qual é que é a ciência, qual é que é a tecnologia, qual é que é a validação clínica para decidir se investiam ou não. E eu pensei, se alguém vai olhar para nós, é a Khosla Ventures, que é um dos 5 melhores investidores do mundo, é tipo o Barcelona do mundo VC. E então envio um e-mail às 11 da noite a dizer, olha, isto é o que nós somos, com uma série de pontos, disse que quisesse falar. E a maior surpresa foi quando, passado uma hora, tive uma resposta a dizer, vamos falar. Passado 2 dias, tive uma conversa em que foi uma conversa sobre a tecnologia, sobre a ciência. Até esse momento, todas as conversas que eu tinha tido com investidores europeus era sobre, diz-me quanto é que isso vai gerar de receitas em 2 anos ou em 3 anos. O que é a discussão errada, porque o que interessa é realmente o que é que se está a criar, a qualidade da solução, e isso é sobre a tecnologia, é sobre a validação clínica. Tive essa conversa, depois tivemos uma série de conversas, passado uma semana, eles disseram, olha, queremos investir a esta valorização com este valor, e isso foi uma surpresa para toda a gente. Uma boa surpresa, e devem ter... Não, foi uma surpresa e fantástica. Celebraram à nossa maneira, que é celebrar 5 minutos e voltar a trabalhar. Nós somos péssimos ainda hoje somos péssimos a celebrar. Mas isso devia ser algo também onde poderiam trabalhar. Temos que trabalhar. Nós estamos sempre a falar. Eu não digo isso de forma elogiosa, porque apenas é burro. Nós agora fizemos a ronda de 3 mil milhões, não fizemos celebração nenhuma. Eu digo isso porque eu também acho que nós aqui devemos celebrar mais. Não, somos péssimos mesmo, e estamos a tentar mudar isso, mas é difícil. Depois montaste uma equipa nos Estados Unidos e deve ter sido um enorme desafio, porque vocês, apesar de já ter essas visitas e essas conversas com investidores norte-americanos, isso é uma coisa, não é? Mas fazer essas conversas outra coisa é depois ter pessoas a trabalhar para ti de outro país, com outra cultura. E tu, apesar de tudo, tinhas algumas pessoas a trabalhar para ti, mas não eram tantas como isso. Tinhas de se tornar um CEO com... A sério. Exato. A sério. Não um engenheiro com doutoramento porque na altura, na prática, não havia trabalho nenhum de gestão. Era trabalho de desenvolvimento tecnológico, não é? Como é que foi isso? Clínica. Como é que foi esse processo? Foi um processo de aprendizagem. Fizeste algum curso? Foi tudo... Não. Leste livros? Não, li muito. Ouvi muitos podcasts, li muitos livros, falhei muito, aprendi e acho que o segredo foi não cometer o mesmo erro 2 vezes. E, portanto, aprender com os erros, ler muito e ouvir muito. E a partir daí foi de erro em erro até cada vez menos erros. Como é que se cria um unicórnio? Mas só isso aqui um ABC, um livro chamado O ABC dos Unicórnios, ou tudo o que quis saber sobre unicórnios e teve medo de perguntar, qual é que seria o primeiro capítulo? Acho que é muito simples. Acho que é criar algo que as pessoas querem. Acho que no fundo... No fim do dia é tão simples como isso. É criar algo que as pessoas querem, algo que as pessoas precisam,
porque depois com isso consegue-se monetizar, monetizando, criando valor, vais ter investidores a querer investir uma valorização grande. Mas tudo começa, eu acho que é uma premissa muitas vezes que falha, que as pessoas se focam muito em... Eu vejo um erro que muitos fundadores, muitos empreendedores fazem, que é, passam demasiado tempo a fazer networking, passam demasiado tempo a ir a conferências onde os clientes não estão, para conhecer outros investidores, passam demasiado tempo em networking com outros fundadores e com outras empresas, quando o sucesso vem de estar no escritório, no laboratório, a desenvolver algo, a fazer com que as pessoas gostam desse algo e começar com 10 utilizadores, passar para 100, passar para 1000, passar a 10 mil. Nós nunca na Sword, eu também sou introverto, sou introvertido e portanto não gosto muito de ir a eventos de networking ou cocktail parties ou mesmo falar com pessoas, mas mesmo assim estás aqui hoje. Mas estou aqui hoje porque lá está, faz parte do trabalho, não é? Portanto, eu consigo falsificar um extrovertido, mas agora quando for para cima para o Porto tenho que ir em silêncio durante algum tempo para carregar baterias. Eu vou fazer mais perguntas e vou deixar de falar menos. Não, estou a brincar. Aqui a ideia é mesmo que tu fales, mas não há unicórnios sem tecnologia, certo? Ou seja, não acho que não haja um único unicórnio no mundo que não seja com uma base muito forte tecnológica. Sim, eu acho porque a tecnologia dá escalabilidade, não é? Portanto, se nós criar uma coisa em Portugal ou nos Estados Unidos, mas uma coisa que cresça para ser uma solução usada por centenas de milhares de utilizadores, milhões de utilizadores, é uma solução tecnológica quase que por definição. E é por isso que nós vemos as empresas de alto crescimento que atingem uma valorização de 1.000 milhões ou mais, todos eles têm na base a tecnologia, porque é a tecnologia que depois permite um rápido crescimento. E, portanto, é por isso que quase todas são tecnológicas. Aquela frase, acho que é do Mark Zuckerberg, que era break things and move fast. Acho que era isso. Move fast and break things. Achas que isso às vezes não pode ser demasiado exagerado e muitas vezes nós não estamos a saber digerir bem aquilo que estamos a partir? Acho que depende das consequências disso, não é? Se eu tiver a fazer uma aplicação para o iPhone, que é um jogo, e o jogo estiver imperfeito, e eu lançar o jogo e depois aquilo não correr muito bem, as consequências disso são mínimas, ou seja, as consequências disso é as pessoas não gostam do jogo, não é? Acho que se aplicarmos essa lógica de move fast and break things à saúde e à tecnologia da saúde, as consequências são muito maiores e são muito mais perniciosas. É por isso que nós na Sword não usamos esse mantra, e é por isso que nós começámos em 2015 a Sword, depois do meu doutoramento, e só chegámos ao mercado, só lançámos a Sword no mercado em 2020. Tivemos de 2015 a 2019 só a desenvolver a tecnologia, só a fazer a validação clínica para ter certeza que isto funcionava e funcionava bem antes de lançar no mercado. Portanto, nós somos a antítese desse modelo. Não te preocupa, por exemplo, que o vosso sucesso possa tornar os fisioterapeutas obsoletos? Nós empregamos fisioterapeutas e nós empregamos... Não recebes ameaças nem hate mail? Não. Amor. Não, nós empregamos fisioterapeutas. O que nós empregamos, ou seja, o que nós fizemos, nós agora estamos a expandir além da fisioterapia para outras áreas clínicas, e o que nós fazemos é reinventar o trabalho do terapeuta, e nós temos uma taxa de aceitação na Sword de menos de 5% dos fisioterapeutas que se candidatam à Sword. Acho que há uma piada interna que é mais difícil entrar na nossa equipa clínica do que entrar em Harvard. E acho que a estatística bate certo. Porque é uma forma... Os fisioterapeutas que estão na Sword veem claramente como é que isto é uma forma muito melhor de tratar os pacientes. E os fisioterapeutas, pelo menos os fisioterapeutas bons, é esse o foco deles. Eles querem... Os que vêm para nós é porque estão saturados com a forma atual de fazer as coisas, tal como eu vi isso pessoalmente com o meu irmão, e querem uma nova forma. E é por isso que todos eles são bem-sucedidos na sua. Há bocado falavas na importância do silêncio para ti. Tens saudades dos tempos em que tínhamos menos tecnologia e se calhar tínhamos mais tempo para nós e para outras coisas? Hoje em dia... Falo muito, quer dizer, de telemóvel, mas não só, mas de outro tipo de tecnologias. Tens saudades desse tempo? Tenho, mas por outro lado, para alguém que está sempre tão desejoso de informação, tão desejoso de conhecimento,
a tecnologia atualmente dá-me acesso a isso de uma forma que eu não tinha antes. E, portanto, se eu tivesse que pesar os prós e os contras, acho que é claramente, para mim, pessoalmente, é um modelo muito... É algo que me melhorou a vida de forma muito positiva. E eu acho que não era o CEO da Sword, e a Sword não tinha a dimensão que tinha agora se eu não tivesse essa capacidade de aprender através da tecnologia como tenho agora. Mas claramente que há esse desafio a nível sobretudo de conseguir estar presente. Eu estava no outro dia, fui jantar com um colega meu americano que vendeu a empresa dele, muito mais velho do que eu, já tem 70 e tal anos, vendeu a empresa de biotech dele por 10 mil milhões, e eu faço essa pergunta, também te vou fazer a pergunta a ti quando terminar o podcast, que é: qual é que é a maior recomendação para educar os meus filhos, não é? E eu costumo dizer que o amor demonstra-se com tempo. Ou seja, o amor demonstra-se com tempo. E ele corrigiu-me, e acho que a correção dele é... O amor demonstra-se com tempo, é isso? Com tempo. Ou seja, amor é passar tempo com os seus filhos. E ele corrigiu-me a dizer que não é tempo, é atenção. E eu acho que isso é muito valioso, porque é verdade. Porque eu muitas vezes estou com os meus filhos e estou com eles, mas estou a pegar no telemóvel para responder uma mensagem, ou para responder um e-mail, ou para atender uma chamada. E eu estou tempo com eles, mas não estou verdadeiramente presente. Eles não têm verdadeiramente a minha atenção. E isso é algo que a tecnologia tem um impacto muito grande. Não podes estar a 50%, tem de estar nem 90%, tem de estar a 100%. Porque eles percebem isso. Eles percebem isso. Completamente de acordo. Eles percebem isso. Tu hoje trouxeste um objeto dos anos 80 ou da tua infância, que eu estou a olhar para eles há algum tempo e estou muito curioso para saber porque é que trouxeste aqui. Queres ser tu a descrever o objeto? Sim. Eu quando era criança, eu e o meu irmão, nós adorávamos as Tartarugas Ninja. Nós tínhamos uma cassete de vídeo, que se eu agora mostrar uma cassete de vídeo ao meu filho, ele não sabe o que é, pensa que é algo alienígena. E que víamos o filme das Tartarugas Ninja non-stop, on repeat. E esta aqui, que era a minha Tartaruga Ninja. Okay, a Donatello? É a Donatello. Estás a ver? A Donatello. E a Donatello porque era o mais engenhoso e também era o mais tímido. E então eu revia muito, e era o mais introvertido, e então revia muito no Donatello. Sempre me revi. E os teus filhos também sabem desse teu gosto? Ainda não. Vão passar a saber. Mas vão passar a saber. Saberem este podcast. Tu vês para ti um futuro para os teus filhos neste país? Sei que eles são novos, portanto têm 7 e 4 anos, foi o que tu me disseste, portanto ainda é cedo, mas preocupa-te alguma falta de oportunidades que existam neste país para os jovens? Eu acho que este país está cada vez mais aberto ao mundo, e eu acho que cada vez há mais oportunidades externas para as pessoas que estão cá em Portugal. E, por exemplo, neste momento a nossa competição por talento não vem de empresas portuguesas, vem de empresas internacionais que estão a tentar contratar o nosso talento para trabalhar para os Estados Unidos, para o UK, para a Alemanha, e normalmente com salários muito mais altos. Portanto, eu acho que cada vez o Portugal está mais aberto, e acho que cada vez há mais oportunidades. Acho que o que tem que mudar e nós já falámos um pouco disso, é a parte cultural, é a parte de não olhar para Portugal, olhar para o mundo, como o mundo da oportunidade, passa a redundância. Eu acho que é isso que é mais importante do que as oportunidades do que Portugal fornece, é mais as oportunidades que o mundo fornece, porque essas também podem ser nossas. É para ti fundamental manter esta ligação da Sword Health a Portugal? É essencial, é absolutamente essencial. Eu sempre tive, sempre decidi de forma clara que não ia sair de Portugal. E, aliás, há até uma história engraçada, quando naquele investimento da Khosla Ventures, uma das condições era eu mudar-me com a minha família para os Estados Unidos, para São Francisco, porque só em São Francisco é que achavam eles se podia criar uma empresa à escala global. E era uma condição que era um requisito. Eles não investiam se eu não aceitasse isso. E como é óbvio, como eu não tinha alternativas, eu disse que sim, mas tinha zero intenções de me mudar para São Francisco. E então aí o meu cálculo mental foi: ou isto corre muito bem e não interessa onde eu estou, ou corre muito mal e também não interessa onde eu estou.
Portanto, nunca interessa onde eu estou e, portanto, vou dizer que sim. E depois nunca mudei. E eles começavam a ficar um bocadinho chateados quando começavam a perceber que eu não ia para São Francisco. Mas depois as coisas começaram a correr bem e eles acharam que, ok, mais vale deixar ficar. Mas viajas muito ou viajas bastante e os teus filhos cobram-te isso? Não. Porque eu acho que uma parte importante é que eles percebem o que é que eu vou fazer, percebem o propósito, e eu acho que depois isso torna mais fácil perceberem, e depois eu tento reduzir as minhas viagens ao máximo e tento fazer coisas como que consigo, que é o meu voo de volta é sempre às 10 da noite para dormir no avião, chegar às 8 e ainda se conseguir levar à escola. E portanto tento sempre fazer as minhas viagens de forma mais eficiente possível para reduzir o tempo que estou fora, e todo o tempo que eu passo fora é para trabalho a sério e é com 20 reuniões em 2 dias para garantir que não há tempo perdido. Consegues dormir no meio dessas reuniões todas? Consegues descansar? O que é que fazes nos teus tempos livres? Vou ao ginásio, faço jiu-jitsu, são as duas coisas que eu faço. Normalmente faço isso de manhã, que é quando os Estados Unidos ainda estão a dormir, e portanto é onde eu tenho tempo para me dedicar a isso, e depois chego à Sword e consigo ainda 1 hora de trabalho sem ninguém interferir aí. Depois quando começa à tarde, os Estados Unidos acordam e tenho reuniões até às 7 da tarde. Tenho reuniões non-stop até às 7 da tarde. Como é que te imaginas daqui a 40 anos, em julho de 2064, quando estiveres a fazer 80 anos? Tens planos para os próximos 40 anos? Não tenho planos para os próximos 5 anos, portanto, não sei, acho que quero ser cinturão negro em jiu-jitsu, quero que os meus filhos sejam saudáveis, felizes e realizados profissionalmente, e quero provavelmente estar sentado no jardim a olhar para trás, finalmente olhar para trás e a ter algum prazer no que foi construído. E pensas no teu legado? Penso. Nestes objetivos que falámos ao início? Sim. Eu vou-te fazer a pergunta final, que é: porque que a geração de 80 é a melhor geração de toda? Eu não sei se é a melhor de todas, porque eu também não sei como é que se avalia a melhor, mas acho que é a geração que está a projetar Portugal ao mundo, com cientistas de impacto mundial, desportistas de impacto mundial, empreendedores de impacto mundial. E eu acho que também foi a geração que cresceu em liberdade, a geração em que viu Portugal abrir-se ao mundo e viu as oportunidades que o mundo oferece, e isso fez com que eu acho que é um legado, falando de legado, é um legado importante que nós damos às gerações que vêm a seguir. É quando agora se fala de ciência, quando se fala de startups, quando se fala de empreendedores e de CEOs, Portugal já não é um país estranho, é aquele país onde há aquela pessoa e aquela pessoa que são espetaculares, e portanto isso traz uma credibilidade muito grande para as próximas gerações, que quando se sentarem à mesa, vão se sentar à mesa e mas espera, tu és daquele país onde está X, ok, esse gajo é espetacular. E isso faz com que automaticamente essa reunião seja mais fácil. Boa, muito obrigado pela resposta e sobretudo por teres vindo aqui ao Geração 80. Obrigado, foi um prazer. Este episódio teve a sonoplastia de João Martins, produção de Mariana Oca Ferreira e fotografia de José Fernandes. O grafismo da capa é de João Carlos Santos e a edição vídeo de Ana Isabel Pinto, com coordenação de Joana Beleza e direção de Ricardo Costa. Eu sou o Francisco Pedro Balsemão e, como diz a música dos Táxi, para que tudo continue sem parar, é fundamental levar a vida a dançar. Até para a semana.